Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das obras mais transformadoras do século XX, Em Busca de Sentido, do psiquiatra Viktor Frankl. E olha, isso aqui é muito mais do que só um relato de sobrevivência a um campo de concentração. É a jornada que levou ele a uma das descobertas mais profundas sobre o que, no fim das contas, significa ser humano. Para começar, vamos direto ao ponto nevrálgico. O Frankl costumava iniciar suas terapias com essa pergunta assim, na lata. Pode parecer chocante, né? Mas a intenção não era ser cruel, muito pelo contrário. Era forçar um confronto imediato com aquilo que, por menor que fosse, ainda mantinha a pessoa de pé. Então, essa pergunta era só o ponto de partida, sabe? O começo de tudo. E as respostas que vinham, eram o mapa do tesouro. O amor pelos filhos, um talento que precisava ser usado, memórias que ninguém podia apagar. Era a partir daí que ele encontrava o fio da meada para começar a reconstruir o sentido da vida daquela pessoa. E o mais impressionante é onde essa teoria toda foi forjada. Não foi num consultório confortável em Viena, mas no lugar mais improvável e absurdo que se pode imaginar, a realidade desumana dos campos de concentração, onde a própria ideia de sentido parecia uma piada de mau gosto. Lá dentro, ele deixou de ser o Dr. Viktor Frankl. Ele virou o prisioneiro número 11.90.104. Era esse o primeiro passo do processo de desumanização. Tirar o nome, a identidade, a história e transformar a pessoa num simples número, um item numa lista. Como psiquiatra, mesmo naquela situação, Frankl continuou observando. E ele percebeu um padrão, um caminho psicológico que quase todos percorriam. Primeiro vinha o choque da chegada, a incredulidade. Depois, para aguentar o dia a dia, se instalava uma apatia profunda. E por último, algo que pouca gente imagina, o desafio enorme que era ser livre de novo. E essa apatia, é importante dizer, não era fraqueza. Frankl a descreveu como um mecanismo de defesa essencial. Era como se a alma criasse uma armadura, uma couraça mesmo, para se proteger da dor, das injustiças, dos horrores de todo o dia. Era o único jeito de não desmoronar por completo. E é exatamente aí, nesse cenário de perda absoluta, de desumanização total, que o Frankl faz a descoberta que se torna o pilar de toda a filosofia dele, a ideia da última liberdade humana. Para pensar um pouco nisso. Quando uma pessoa perde a família, a profissão, todos os seus bens, a saúde e até o próprio nome, o que sobra no final? Essa é a pergunta que moveu o Frankl. Frankl sempre voltava numa frase do filósofo Nietzsche, que resume perfeitamente a resposta que ele encontrou. Ele viu, com os próprios olhos, que os prisioneiros que tinham um porquê, uma imagem, uma esperança, uma tarefa a cumprir, eram os que mais tinham chance de suportar o como terrível que era a vida no campo. E aqui a gente chega no coração da ideia dele. Podiam tirar absolutamente tudo de uma pessoa, a dignidade, a comida, as roupas, mas tinha uma coisa, uma única coisa que ninguém podia arrancar, a liberdade de escolher como encarar a própria situação. A atitude interna. Essa era a liberdade final, o único bem que era verdadeiramente seu. Bom, com base nessa ideia tão forte, o Frankl foi lá e desenvolveu a própria escola de psicoterapia. Ele a chamou de logoterapia. Logos em grego quer dizer sentido. Então, é literalmente a terapia focada no sentido da vida. Para a gente entender bem o que o Frankl propõe, é legal comparar com outros dois gigantes de Viena. Para o Freud, a grande força que nos move é a vontade de prazer. Para o seu discípulo, Adler, era a vontade de poder. Já o Frankl veio e disse, não, a nossa busca mais fundamental, mais profunda, é por um sentido, é a nossa vontade de sentido. E olha que interessante, essa ideia não fica só na filosofia, não. Uma pesquisa feita na Universidade Johns Hopkins mostrou o seguinte: perguntaram para estudantes o que era mais importante para eles, e pasmem, 78%, uma maioria esmagadora, disse que era encontrar um propósito, bem mais do que ganhar muito dinheiro. Isso só mostra como a vontade de sentido é algo real e super atual. E quando essa vontade de sentido não é atendida, o que acontece? Surge o que o Frankl chamou de vazio existencial, aquele sentimento de tédio, de que nada importa, que ele via como a raiz de muitas neuroses do nosso tempo, como depressão e vícios. Aliás, vale muito a pena pensar em como essa busca por sentido aparece no nosso dia a dia. Fica até o convite aqui para deixar um comentário contando o que acha disso.
E claro, se estiver curtindo esta análise, já deixa o like, segue o canal Pneuma BR e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque isso ajuda demais a gente a levar essas ideias para mais gente. Tá, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Na prática, como é que a gente encontra esse tal dissentido? O Frankl não deixa a gente no escuro, não. Ele aponta 3 caminhos principais. O primeiro caminho é através da criação. É o que a gente dá para o mundo, seja num trabalho, numa obra de arte, num ato de bondade. O segundo é através da experiência. É o que a gente recebe do mundo, como a beleza da natureza ou o amor profundo por outra pessoa. E o terceiro, talvez o mais poderoso de todos, é pela atitude que a gente escolhe ter diante de um sofrimento que não pode ser evitado. Para explicar melhor esse terceiro caminho, o Frankl usa uma citação do filósofo Spinoza. A ideia é que quando a gente consegue encontrar um significado para o nosso sofrimento, ele não desaparece por mágica, mas ele se transforma. Ele passa a ser suportável e a pessoa pode até crescer a partir dele. E para fechar, Frankl deixa essa pergunta no ar pra gente. Ele diz que a vida está o tempo todo fazendo perguntas e a nossa resposta não vem com palavras, mas com as nossas atitudes. Cada escolha, cada ação que a gente toma, pro bem ou pro mal, vai se tornando, tijolo por tijolo, o monumento da nossa existência. Uma reflexão, sem dúvida, muito poderosa.